e vai ficar ainda mais caro, mas muito mais caro, com esse pacote de bondades que deve sair do Congresso Nacional na forma de uma emenda constitucional. Já teve as votações no Senado, foi para a Câmara, estão discutindo eventuais mudanças. Em caso de mudança, não sendo uma chamada emenda supressiva, ou seja, se retirarem do texto é uma coisa, mas se mexerem no texto tem que voltar para o Senado, a gente vai ter logo uma emenda constitucional com tal pacote de bondades, pacote kamikaze, seja lá o que for. E aí, eu queria falar sobre isso um pouco, quer dizer, é cada vez mais impressionante, e eu fico impressionado, com a força do Brasil. A força do Brasil. É impressionante ver como o Brasil aguenta, como o Brasil é forte, como a gente, eu estou falando do setor privado, as pessoas que trabalham, como é que a gente consegue resistir, né, a essa forma deslavada com que os políticos brincam com o dinheiro público. Um país mais fraco já estaria de 4, com a economia destroçada há muito tempo, as pessoas já não aguentariam mais. E está difícil, está muito difícil, mas o país se segura com muita dificuldade, mas vai se segurando. E a gente vê que mesmo fechando as portas para os ataques predatórios dos políticos em cima do dinheiro público, eles conseguem, feito água, achar um jeitinho de encontrar um buraquinho e entrar, né? Houve um tempo em que isso era de uma facilidade incrível, não exigia nem muita criatividade. Os políticos, eles pegavam dinheiro público na Vale do Rio Doce, chamava? Tomando água. A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, hoje é privada, e tinha verba para agradar prefeito, para agradar governador, estava lá. A Vale pavimentava, fazia praça, e os políticos achavam o máximo. Pegavam dinheiro nas empresas de telefonia, pegavam dinheiro na Petrobras, a gente viu como e quanto, até recentemente, no sistema elétrico, pegavam dinheiro nos bancos públicos, a gente tinha um monte de banco público, um monte de banco estadual foram privatizados, o maior deles ficava em São Paulo, o Banespa. O Banespa, quando o Banco Central fez uma intervenção no Banespa e depois foi privatizado, se descobriu que, além de financiamento irregular para o governo, porque é um absurdo, o governo não podia se financiar no banco, descobriram um monte de empréstimo para político e para empresa com político amigo, que não tinha a menor condição de pagar o que tinham pego, mas mesmo assim emprestavam. E aí 30% dos empréstimos que não foram pagos, e o Banco Central identificou, o Banespa tinha 3 milhões de clientes, 30% do empréstimo total não pago estava na mão de 60 pessoas. 60, na verdade não são pessoas, são, né, pessoas físicas e jurídicas. 60 clientes concentravam 30% dos empréstimos numa carteira de 3 milhões de pessoas. Olha a bandalha, olha a esculhambação. Aí teve privatização, leis mais severas, como a Lei de Responsabilidade das Estatais, que foi aprovada no governo Temer. E aí os políticos começaram a olhar para cá, não dá para pegar. No Banco do Brasil está difícil. Na Caixa ficou complicado. A Petrobras estourou o petrolão. Os Correios teve CPI. Onde é que a gente vai atacar? Vamos atacar no Orçamento Geral da União. Aquilo é bom, aquilo é bom. É onde está o dinheiro mesmo, né? Então eles fazem aquelas emendas impressionantes, sem nenhum critério claro. Nenhum critério claro, é onde eu quero colocar meu dinheiro. O governo tem uma linha de financiamento qualquer, ou de empréstimo, ou de transferência, eu vou lá e boto o meu, né? Boto o meu. E depois, obviamente, participo da inauguração, fico do lado do prefeito. Um exercício absolutamente desonesto, né, de gestão, absolutamente desonesto. Me refiro ao princípio da integridade, sabe? Integridade. Como é que você pode fazer um negócio em que você se apropria como se fosse seu, levando para as pessoas a ideia de que você conseguiu? É uma bandalheira que é a que sobrou, né? Então, emenda individual, depois as emendas de relator, né?
que eram zero transparentes. Ninguém sabia quem tinha feito. E daí o Supremo Tribunal Federal obrigou. E aí agora vem esse pacote de bondades aprovado no Senado, que deve ser aprovado na Câmara, que fere a Constituição, que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fere a legislação eleitoral, porque é absolutamente proibido criar despesa, conceder benefícios em ano eleitoral. É absolutamente proibido, para evitar justamente aquilo que aconteceu, que é o uso eleitoreiro, descarado, deslavado do dinheiro público para conseguir voto. Um negócio asqueroso, vergonhoso, e que se vale, e é sempre assim que se valem os políticos do dinheiro público, de um discurso social. Você faz um discurso social, claro, você não vai dizer que você vai pegar dinheiro e botar na sua conta corrente na Suíça, né? Que político faz isso? Muitos fizeram, né? Talvez alguns ainda façam, mas eles não anunciam que fazem essa transferência de recursos para alguma conta privada. Eles anunciam que eles estão cuidando da população que mais precisa. E é uma coisa impressionante. O Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas, um terço, não, 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Gente que vive com nada de dinheiro por dia. E aí o governo cria um pacote que não pode criar, distribuindo dinheiro para os caminhoneiros, distribuindo dinheiro para os taxistas. E ele faz isso só até dezembro. Olha só. Quer dizer, de duas uma. Ou, a partir de dezembro, o Brasil vai bombar e ninguém mais vai precisar. Ou então, é meramente eleitoreiro, porque até o final do ano eu garanto primeiro turno e segundo turno. Se houver segundo turno, para qualquer um dos lados. E é um descaramento travestido de um benefício social indiscutível e tal. Claro, para quem recebe é fundamental, pega a vida dos caminhoneiros. É dura. Pega a vida dos taxistas. É muito dura também. Como é dura a vida dos motoristas por aplicativo, como é dura e arriscadíssima a vida dos entregadores de moto. Vida dura. Muitas categorias profissionais têm vida dura. E, no entanto, o que o governo e o Congresso estão fazendo é escolher algumas categorias que precisam de apoio, como outras precisariam de apoio, e como muitas pessoas que não estão recebendo apoio também precisariam de apoio. Mas o governo fez uma opção eleitoral. E, para não sofrer nenhum tipo de processo, inventaram uma excrescência, uma mentira deslavada, que é essa figura jurídica, estado de emergência, que o Brasil não enfrenta. O Brasil enfrenta um estado de grande dificuldade, como conheceu em outros momentos da sua história, mesmo depois da Constituição de 88. Momentos difíceis, momentos de desemprego alto, momentos de taxa de juros altíssimas. Tivemos taxas de juros acima de 40% aqui no Brasil. Momentos de inflação mais altas do que hoje. E momentos de desemprego também altíssimo. E, no entanto, não ficou configurado o estado de emergência. O estado de emergência, a palavra emergência, é algo que de uma hora para outra acontece e é inadministrável. Está além da capacidade do governo de administrar, sem medidas de exceção. Não confundir com AI-5. Medidas de exceção como medidas que não estão no dia a dia, cotidianas, ordinárias. Precisa de medidas extraordinárias. E surgiu esse pacote que vai ser aprovado e que é uma afronta à legislação. Só que quando uma afronta à legislação acontece com apoio total do Congresso Nacional, com uma exceção no caso do Senado, que foi o senador
José Serra. É incrível como é importante que a gente observe, né, as exceções e preste atenção aos votos da minoria. O único que destacou isso que a gente está vendo, que a gente está discutindo aqui. Deve ser aprovado na Câmara. E aí é de se perguntar se o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, vai ter, diante dessa pressão e dessa força política indiscutível, que é a unanimidade do Congresso Nacional, mais a força política do Executivo, se o Supremo Tribunal Federal, se o Tribunal Superior Eleitoral vão cumprir o seu papel de encontrar onde há um escracho constitucional e um escracho legal e uma afronta à Constituição e uma afronta à legislação eleitoral. Vamos ver se nessa hora eles vão fazer valer aquele princípio de intervenção, né? Que eles se meterem em coisas que não deviam. Vamos ver se nessa que deveriam meter a mão, se vão fazer. Eu duvido. Acho que vai ficar assim, acho que o pacote vai vingar, acho que o pacote vai funcionar, ou seja, vai distribuir os recursos. Agora, a sociedade vai pagar a conta. Vai pagar a conta com menos dinheiro para a saúde, vai pagar a conta com menos dinheiro para a educação, vai pagar a conta com mais inflação. A conta sempre vem para o dono do dinheiro, e o dono do dinheiro somos nós. O governo e os políticos trabalham como se eles mandassem. Vamos ver agora as consequências dessa loucura, dessa aventura que foi esse pacote que deve ser aprovado nessa semana.